você tendo um cargo de liderança, um cargo de gestão, mesmo sendo, dentro de uma outra empresa, de um CNPJ, você tem essa responsabilidade, você precisa, muitas vezes, como líder, mostrar como faz. Então, Claro. você precisa, O saber time, o né? exatamente. Claro. O time de vendas, ele precisa enxergar, você como líder, com uma pessoa que ele vai chegar num cliente, vai saber ofertar da maneira correta, vai saber fechar um negócio, Vai mostrar resolver. como faz. Poxa, não, ele consegue fazer, poxa, eu também consigo fazer. Eu não tenho o conhecimento que ele tem, Claro. não tenho a experiência, as vivências que ele tem, mas, poxa, vou buscar, vou colar nessa pessoa, vou colar nesse líder para que eu consiga, captar mais desse conhecimento perto dessa pessoa e eu possa fazer por si próprio. E isso é que você falou é uma coisa muito legal, né, que é do exemplo. Você falou que você veio de uma família, né, que seu pai era pastor, e aí naturalmente acredita em Deus, Jesus talvez, que é muito focado no exemplo, né. Ele Exatamente. nunca falava algo que ele não fazia, né, isso é E algo interessante. que Concorda comigo? Porque Deus, Jesus, assim, se você não acredita em Deus, tá tudo certo, eu acredito, sempre ele falava algo que é interessante isso, né. É porque exatamente. eu nunca parei para pensar nisso, mas realmente, né, se a gente for ver Jesus, ele não era aquele cara que ele contou uma história que ele não fez, ele normalmente contava uma história que ele de alguma forma E se a gente for traçar um paralelo e fazer uma analogia com o mercado em si, no tempo em que Jesus esteve na Terra, eh, vamos colocar assim, o mercado da fé, ele tinha um modus operandi. Então, existiam todos os cargos altíssimos da religião na época, é, que tinham um tipo de comunicação. certo. E quando ele veio anunciar o evangelho, foi um modo totalmente diferente, que causou espanto e amedrontou esses cargos de liderança da religião na época. Então eu acho isso muito interessante, porque Jesus ensinava por meio de parábolas. E eu vejo isso muito, que é como aquele ditado: "Poxa, você não está entendendo, eu vou desenhar para você". E muitas vezes a gente, na área comercial, e para você conseguir exemplificar isso para o cliente, algo que você pretende ofertar a ele, o cliente não vai entender, às vezes, numa nomenclatura que o mercado Claro, fala. claro. Imagina só, se eu fosse vender aqui, investimentos, poxa, para um cliente que é leigo, ele não tem um grau de instrução tão elevado, mas ele tem um capital para investir. Claro. Pô, eu vou começar a falar de bolsa, vou começar a falar de índices, Selic, eu sou é economista, ele não exato, a maioria não ele sabe o que não que é a vai Selic, entender nada. não vai entender Você nada. precisa entender a linguagem Uhum. dele e pegar essa linguagem técnica, que existe em todo nome complicado, pô, piso vinílico, vamos lá, autonivelante, você vai ter vários termos técnicos, grau de umidade, Tem um que é enfim, legal, Prime, não é, primer, que é o pô, produto Prime pra específico. mim, ô Lucimar, Prime pra nós é um negócio Prime de bacanão, né, pô, Prime. Veja só, se eu for usar toda essa nomenclatura técnica, esses nomes técnicos, para um cliente que é leigo, mesmo sendo um decisor de compra de uma Claro, construtora, não vai fazer muito sentido e eu não vou conectar com ele. Agora, poxa, se eu conheço minimamente, ou se eu fiz um estudo, né? Se eu sou um bom vendedor, eu vou estudar, como é essa construtora, como é a cultura, principalmente isso. Eu vou falar a linguagem que ele vai entender. Então eu já não vou por esses nomes técnicos, eu já vou focado numa linguagem que ele vai entender. Então, é interessante isso, porque, como eu falei, Jesus explicava e ensinava por parábolas. Não era algo técnico, era algo que todos que ouviam entendiam. Então, são exemplos de fato que a fé cristã acaba, favorecendo também nesse sentido de melhorar essa comunicação, né. e isso é bem interessante,
porque muitas vezes, o líder, né, o gestor, o empreendedor, ele acha que, chega num determinado momento, eu vou ficar sentado na minha cadeira, na minha sala, no ar-condicionado, vou falar como é que é e as pessoas vão fazer, né. Precisa ir A aqui teoria é isso aí. é exata Na prática, seria o precisa mundo perfeito, né, Éder, seria um mundo perfeito que todos os processos bem desenhados, eles caminhassem dessa maneira. Mas a gente sabe que na prática, e principalmente falando de, eh, empreendedores e negócios de pequeno e médio porte, eles não claro. funcionam assim. Claro